O protagonista da nossa história, Linton, reencarna como um Goblin, que é o nível mais baixo entre as criaturas mágicas, e inicialmente ele tem que viver escondido. Mais tarde, ele libera a verdadeira natureza de um Goblin. Com as bênçãos dos deuses e do sistema, quanto mais filhos ele tiver, mais poderoso se tornará. Nossa história começa em uma caverna mal iluminada, onde rastejam aqueles monstros que odiamos. Agora eles estão comemorando a morte de seu chefe. Com a morte do líder, surge a oportunidade de pegar sua arma e o resto de seus pertences. O grande Goblin deitado no chão era o chefe daqueles Goblins, e os pequenos Goblins estão tentando saquear seu corpo e estão vazios de mente. Eles nem conseguem entender quem ficará com aquele porrete de madeira. Dois pequenos goblins decidiram quem se tornará o chefe, e eles só tinham uma maneira de decidir isso: lutar. Aquele que sobreviver está certo. Se você vir goblins lutando, feche os olhos, pois será difícil para você fazer isso. Eles são muito brutais e arranham, mordem e adotam todos os métodos sujos para derrotar uns aos outros. Falando sobre o resto da camada Goblin, eles naturalmente apoiam essa violência. Eles formam um círculo, e os lutadores Ion lutam. Alegremente relembrou que o chefe deixou algumas presas intocadas dentro da caverna. Agora, quando nenhum oficial é o dono daquela presa, eles podem tomá-la para si. Mas há um problema neste plano. Uma pessoa está guardando a presa lá muito ferozmente. A pessoa de quem eles estão falando vai voltar para guardar o lugar onde a presa se é mantida. Essa pessoa também é um Goblin, mas não como os outros Goblins. Quando eles se movem em direção à presa, o resto da camada Goblin olha para ele com ódio e desgosto. Todos o conhecem como o guardião da presa, que é uma criatura repugnante que se disfarça de humanos. Alguns Goblins acreditam que ele está apenas mantendo a presa segura para si mesmo. Então, todos pensaram o mesmo. Apenas continue seguindo aquele guarda até que ele alcance a presa. Mas alguns dos goblins mais espertos e cautelosos queriam esperar um pouco mais tarde, porque alguns goblins já haviam entrado na caverna para procurar prey após a morte do chefe. Essas pessoas eram goblins durões. Quando a luta começar, esses goblins espertos e cautelosos vão pular no meio. É claro que aquele Goblin pária ouviu tudo que esses canalhas estavam dizendo pelas costas. Então ele ouviu os gritos e a ajuda de uma mulher. Dayspring foi forçado a correr. Assim que viu a entrada do quarto do chefe, os gritos de socorro ficaram ainda mais altos. Outcast correu o mais rápido de sua vida e entrou no quarto escuro. Prey estava lutando para salvar sua vida, e os Goblins a prenderam no chão. Ela não queria dar à luz filhos de Goblins. Aqueles Goblins canalhas e Prey viram o pária se unindo. A mulher começou a chorar e Dayspring chorou ainda mais. Enquanto o hálito quente e as mãos sujas dos Goblins tocavam seu corpo, Outcast apelou para aqueles Goblins para deixá-la, mas não adiantou. Os ossos de todos os tipos de criaturas estavam espalhados nesta sala. A parte mais perigosa da sala, o grande Goblin Freak ficou na frente do Outcast, alegando que após a morte do chefe, a presa agora era sua. Se Freak discordasse e ousasse tomar sua presa, ele poderia morrer nas mãos desses Goblins. 3 Goblins correram para atacá-lo pela frente. Eles eram desajeitados, mas tinham a vantagem dos números. Esquivar era a única opção. Outcast não conseguia acreditar que esses goblins de baixo nível estavam lhe dando tanto trabalho. Os desajeitados estavam arranhando sua pele e rasgando sua capa. Mas Outcast cerrou os dentes e se manteve firme. Ele não pode morrer aqui. Sua jornada apenas começou. Ele tem que ficar vivo. O sangue de seu Dayspring derramou no chão. Assim que o primeiro Goblin foi morto, os outros 2 se encolheram de medo de que sua vez fosse a próxima. Outcast sacou sua adaga mal feita, derrubou um e assustou os outros 2. Ele pegou a lâmina enferrujada e ameaçou que se eles não saíssem imediatamente, seriam mortos. Esses goblins só se tornam durões quando necessário. Parece que eles podem dominar o inimigo, mas quando enfrentam perigo real, eles se rendem 100%.
É isso que está acontecendo agora. Essas pessoas diziam com grande orgulho que Prey era deles, mas a primeira vislumbre da arma os forçou a correr para salvar suas vidas. O Sr. Pária deu um suspiro de alívio. Suas glândulas adrenais estavam a todo vapor. A garota veio até ele e perguntou se ele estava bem, e o agradeceu por salvá-la novamente. Ao contrário dos outros goblins, o Sr. Pária nunca havia tocado nela. Ele até mesmo teria colocado sua vida em risco para salvá-la repetidas vezes. A garota não queria que acontecesse nada com ele ou que se machucasse, porque ele não é como os outros goblins. A garota disse isso, e sempre foi assim. O Sr. Pária também já foi um ser humano. Ele abriu os olhos pela primeira vez no mesmo salão de baile onde Prey estava escondido. Ele não esperava que, após ser atropelado pelo caminhão basculante, em vez de encontrar Deus, ele reencarnaria com um sistema em um mundo diferente. Ele não tinha um sistema OP, seria um invernal. Mas ele ainda não foi totalmente ativado. Além de verificar algumas de suas estatísticas, o sistema não parece ter nenhuma outra função útil. No entanto, ele não ficou parado nos últimos dias. Ele tem conversado com essa Sra. Prey por um longo tempo, e pelas histórias de fatos contados por ela, o Sr. Outcast entendeu algo sobre este mundo místico. Ao contrário do mundo em que viveu antes, neste reino criado por Deus, vivem muitas raças, criaturas de monstros poderosos, como dragões majestosos e demônios indianos. Os humanos conquistaram seu lugar neste continente em guerra com sua força assustadora. No que diz respeito à raça Goblin na qual ele reencarnou, eles são vistos como os monstros mais fracos e sujos do reino. Isso se reflete também em suas baixas estatísticas. Mesmo entre os Goblins desta caverna, ele está no percentual mais baixo em poder bruto. O nome do Sr. Outcast é Linton, e ele é um Goblin de nível 5 que tem poucas estatísticas. Ele é a bênção de Deus. Ele não tem classe e suas estatísticas também são muito baixas. Ele tem uma habilidade racial, Jean de Voix, e uma faca de pedra bruta. Seu poder de combate total é de apenas 30 pontos. Nos últimos dias, ele aprendeu que existe uma maneira segura de se tornar forte como um Goblin: acasalar, com garotas. Os Goblins têm a capacidade de se tornarem fortes por meio de acasalamento e reprodução constantes, mas sua raça não é capaz de produzir descendentes fêmeas. Portanto, para se reproduzir, eles precisam acasalar apenas com outras criaturas fêmeas, e por isso suas vidas são gastas em saques e roubos. Mas Lin costumava ser um humano do mundo moderno e não aprova tais coisas repugnantes. A garota o viu sentado deprimido em um canto e disse: "Não se preocupe." Depois de viverem juntos por tantos dias, ela começou a entender seus sentimentos. Agora Lin é Tiang, e ele não quer viver entre esses goblins vis. O palpite de seu Midbow estava absolutamente correto. Ela garantiu a ele que quando a Ordem dos Cavaleiros vier resgatá-lo, então ela dirá às tropas que Lin Tin salvou sua vida. A Ordem dos Cavaleiros sempre defende a justiça e a imparcialidade. Eles definitivamente darão a Lin Tin uma chance de viver em paz na vila. Agora que ela pensou nisso, a ideia não parece tão ruim, certo? A garota realmente teve uma ideia viável. Mesmo que ele ainda não tenha conseguido ativar seu sistema, eles só precisam esperar os humanos encontrarem a camada e resgatar a garota e colocá-la sob proteção. Lin precisa permanecer vivo primeiro, e então ativar lentamente o sistema e entender como ele funciona. Antes que tudo isso aconteça, eles precisarão lutar contra alguns capangas, já que o resto dos goblins disse a Prey, a senhora de cabelo escondido, para se esconder em seu esconderijo de designação, que ficava atrás das rochas. Ela viu Lin Tin tirar sua faca de pedra bruta. Fugindo de um humano Dayspring e procurando alguém para acasalar para que ele possa se tornar forte e não ser morto, felizmente, seu Dayspring Dig rapidamente cortou a garganta do Gor Goblin. Pelo menos agora eles sabiam que alguns humanos haviam entrado no covil. Eles devem ter vindo para resgatar a garota. Ela imediatamente se levantou e correu em direção à saída da caverna, esperando que a equipe de resgate da poderosa Ordem Sagrada tivesse vindo para salvá-la. Lin Tin também a seguiu. Quando chegaram ao local onde a ação estava acontecendo,
Ambos viram um cavaleiro em armadura pesada usando uma capa resplandecente cortando vários goblins com um único golpe de espada. Lin Tin não sabia se ficava assustado ou aliviado ao ver um humano tão poderoso. Loader é um homem swords humano de nível 25, com muitas estatísticas. Suas habilidades incluem espada Shield Slash Sword, Dance, Unholy Skill Sword Return to Heaven. Ele impunha a Judgment Sword and Platinum Armory, e seu poder de combate geral é de 400 pontos. Quando comparado aos 30 pontos de Lin Tin, a diferença é chocante. Esta é a primeira vez que ele vê padrões tão altos ao vir a este mundo. Loader é realmente um humano? A garota correu em direção ao cavaleiro sem qualquer hesitação, sorrindo, acenando com a mão e chamando-o de comandante. Enquanto isso, Lin Tin olhava para as espadas espalhadas por toda a área. Então, ele olhou para cima e viu algo ainda mais estranho e alarmante. O cavaleiro ergueu sua espada do julgamento como se estivesse prestes a matar o capitão que Lin Tin estava protegendo por muitos dias. O pequeno Goblin Pária usou toda sua força para empurrar a garota longe da tragédia da espada. Ambos caíram desajeitadamente de lado. Enfrentar a dor da queda no chão é melhor do que ser cortado por uma faca avança, não é? Lin Tin estava confuso e assustado. Essas pessoas vieram a uma expedição de resgate, certo? E por que estão usando uma espada na própria pessoa? Talvez, devido à escuridão na caverna, eles devem ter confundido a garota com um Goblin. Loader olhou para as vítimas que escaparam vergonhosamente do seu ataque. A garota se apelou ao comandante. Ela tentou se apresentar como Kelia, mas o Cavaleiro da Escória apenas disse a ela para ficar quieta. Ele disse que, claro, já sabia que era a mesma garota, mas Loader julgou que os Goblins já haviam profanado. Ele acha que agora ela também pode estar carregando a pequena cria maligna do Goblin. Ele acha que esperar misericórdia de uma coisa imunda é como zombar de um cavaleiro respeitado. Ele destemidamente disse à pobre garota para expiar seus pecados à grande mãe sagrada. Keila sentiu-se assustada e impotente. Ela implorava enquanto puxava a capa do comandante. Ela insistiu que sim, ela foi capturada, mas os Goblins não a profanaram. Ela indicou para Lin Tin e disse que este Goblin corajoso a salvou, graças ao qual ela estava segura do resto da camada. Loader zombou da sua explicação. Ele disse que se tem que inventar histórias, pelo menos tornem-as credíveis. Nenhum tolo acreditaria que um Goblin protegeu Kelia. Mas agora ela pode ir e enfrentar essas pessoas vises e odiosas. Lin Tin não acreditava no que via. Essa é realmente a moralidade dos humanos neste mundo. Algo estava forçando ele a correr e escapar. Ele agarrou Kelia e correu em direção à saída da caverna do outro lado para escapar daquela situação. Usando um simples porrete de madeira, ele pretendia atingir a espada do julgamento de Loader, em esperança de ganhar tempo. Ele não esperava para esse resultado. Mas, quando a espada de Loader estava prestes a cortá-lo ao meio, um brilho misterioso se espalhou pela sala e encheu toda a área de luz. Uma voz angelical ordenou a Loader que parasse. E o cavaleiro obedeceu, interrompeu o ataque e ficou em silêncio. Nesse meio tempo, Lin Tin foi envolvido por uma esfera de luz dourada. Uma mulher sanguinária que usava um véu sagrado e controlava a magia dourada estava cercada por soldados em armaduras celestiais. Lin Tin foi envolvido por uma esfera de luz dourada. Senti algo estranho. Kelia chamou essa mulher angelical de Dona Sagrada. Ela se arrastou em direção à Dona Sagrada com olhos esperançosos. Dona Sagrada, a ordem recebê-lo de braços abertos, pegou-o e o entregou ao comandante Loader. Então, ele voltou sua atenção para o Goblin que estava envolvido em sua magia dourada. Ela perguntou se ele conseguia entender o que ela estava dizendo. Pelo que Lin Tin sabe, essa mulher chamada Dona Sagrada é a porta-voz de Afran, sobre quem Kelia havia lhe falado. Se ele tiver que sair daquele lugar, ela pode ser a sua única esperança. Lin Tin se levantou e confirmou a identidade da Dona Sagrada. Ele garantiu que não é um monstro deste mundo e que costumava ser um humano antes. Só se tornou um Goblin devido a um acidente estranho. Ele disse que se a Ordem Sagrada o levar com eles, então ele pode explicar tudo em detalhes. Loader teve que admitir que este pequeno Goblin parecia muito mais inteligente do que os outros Goblins que ele havia matado. Goblins inteligentes são raros.
Afram também disse que Goblin geralmente são criaturas estúpidas e humildes que não são capazes de falar e pensar fluentemente. Considerando isso, este pequeno Goblin poderia ser um presente da Santa Mãe. A Dona Sagrada olhou gentilmente para Kelia e confirmou se este Goblin era realmente inofensivo. A garota defendeu Lin Tin com todas as forças, dizendo que não só não a machucava, como também a protegia dos outros Goblins e fornecia comida para ela. Afram sorriu e decidiu que, como este Goblin era tão especial, eles poderiam levá-lo para a cidade, mas haveria mais estudos antes de tomar uma decisão final. Ela olhou para Lin Tin e perguntou se ele concordava com esse arranjo. Lin Tin não tinha outra escolha. Confiava na Dona Sagrada, que era conhecida por ser uma figura gentil e empática. Ele concordou em ir com a Ordem Sagrada. Ele estava aliviado por finalmente encontrar alguém disposto a ouvi-lo. Permanecer naquela camada significaria apenas morte. Pelo menos ele poderia ir para uma cidade humana e provar sua inocência. Afram levantou a mão e fez um gesto estranho, com esse leve movimento de defesa dourada, capturando o Lin Tin. A esfera se dissolveu. Ela virou-se e ordenou a todos que saíssem da caverna. Lin Tin foi em direção a Afram. Isso lhe daria 10 pontos. A segunda opção era deixar o resto dos Goblins e fugir antes que todos fossem mortos. Isso lhe daria 5 pontos. A terceira e última opção era se esconder na caverna e apenas rezar para que Lowder e a Ordem Sagrada não o encontrassem. Essa opção lhe daria 0 pontos. Lin Tian levou algum tempo e considerou todas as opções cuidadosamente. Mesmo tendo 3 opções, algumas eram inúteis. Ele sabia que, não importava quantos Goblins lutassem juntos, eles não conseguiriam enfrentar o poder monstruoso de Lowder. Fugir era a única maneira de escapar, mas com a ajuda do sistema, ele tinha que fazer alguma coisa. Então ele poderia sim simular a primeira opção, que lhe daria a maior pontuação. Se ele pudesse trocar esses pontos por uma arma, ele provavelmente poderia derrotá-los com um ataque furtivo, como ele pensava. A simulação terminou com sua morte. Ele foi capaz de liderar os Goblins com sucesso. A enorme diferença de força de um Dayspring teria eliminado todos os Goblins. O sistema o aconselhou a tomar decisões cruciais com base em sua força. Foi confirmado que confiar nos Goblins não era uma maneira viável de sobreviver, mas ele ainda conseguiu 10 pontos na simulação. Animado, ele imediatamente abriu a loja de troca de pontos. Ele viu projeções de várias armas que ele poderia comprar. Infelizmente, a maioria das armas valia centenas ou milhares de pontos. Mas Lin Tian tinha apenas 10 pontos, o que não era suficiente. Pelo menos ele conseguiu uma adaga que valia exatamente 10 pontos. Era uma lâmina rápida leve Aven. Uma adaga feita por Elvis. Era ágil, mas incrivelmente afiada. Ele imediatamente a comprou e equipou a lâmina. Ela aumentou sua força em 15 pontos e sua velocidade em 10 pontos. Era realmente excepcionalmente afiada. Ao contrário das armas brutas dos Goblins, uma morte com um golpe era possível se ele atacasse o local certo. Depois que tudo isso foi interrompido, Lin Tian tinha outra pergunta do sistema. Ele foi enviado de volta 1 semana, mas não conseguia ver o rastro de Kelia em lugar nenhum da caverna. Para onde ela foi? O sistema explicou que alguns detalhes da linha do tempo mudaram devido ao renascimento de Lin Tian. Nesta linha do tempo, Kelia não foi capturada no ataque dos Goblins e ainda está vivendo uma vida feliz em Bright Town. Lin Tian ficou um pouco surpreso ao ouvir isso. Agora ele estava aliviado em saber que a garota está sã e salva. Ela não terá que sofrer nenhum trauma de ser capturada pelos Goblins e morrer nas mãos de seus salvadores. O rosto de Lin Tian trouxe um leve sorriso de uma forma distorcida. Ele sentiu como se tivesse cumprido sua promessa, e agora não tinha mais preocupações em resistir à Ordem Sagrada. Não havia necessidade, mas antes de tudo, ele tinha que escapar e sobreviver. Ele encontrou a maneira mais segura de sair da caverna. A entrada por ali era pequena, então os guardas ali também deveriam ser relativamente fracos. Lin Tian se escondeu perto da abertura da caverna e viu 2 guardas. Eles estavam conversando entre si sobre como os Goblins são nojentos e como essa tarefa seria fácil. Ele se escondeu e levou algum tempo para pensar em como lidar com esse problema. Os guardas ficaram felizes por terem recebido o dever na pequena entrada. Eles só tinham que matar esse retardatário e Lord Lowder os recompensaria.
Eles moveram-se lentamente em direção à abertura da caverna. Com uma lâmina escondida e um sorriso falso e brilhante, o guarda disse ao falso sobrevivente para sair, e não havia necessidade de ter medo, porque agora os cavaleiros haviam chegado. Mas ele espalhou seu engano. Lin Tian saiu com os olhos de um assassino de sangue frio. Sua nova lâmina havia pegado o sangue de sua primeira morte. Agora, o massacre humano começaria. O outro guarda estava olhando para o seu camarada morto com perplexidade. Aquele guarda não parecia confuso. Ele estava confuso porque estava demorando tanto tempo para matar um goblin tão fraco. Ele se moveu em direção a ele. Ele também não foi capaz de entender que havia algo de errado ali. Segundo ele, aquelas pessoas eram caçadores e os goblins eram suas presas, mas Lin Tian não acreditava nisso. No momento em que os humanos quebraram sua confiança, os papéis mudaram. Agora, seu único motivo era se tornar forte e se vingar. Ele atacou o guarda que não conseguia entender o que estava acontecendo e o jogou no ar. Como tudo aconteceu de repente, o guarda não conseguiu reagir a tempo e seu equilíbrio foi disturbado. Agora ele se tornara apenas um alvo fácil para o nosso herói. No momento seguinte, a espada de Lin Tian atingiu o inimigo e deixou um grande ferimento no corpo do guerreiro. O guerreiro não acreditava que um goblin pudesse derrotá-lo tão facilmente, mas seus pensamentos foram interrompidos por uma dor aguda que impediu-o de pensar com clareza. Ele não conseguiu se manter de pé e caiu no chão com um grito de dor. Erguendo os olhos cheios de fresco, ele viu o goblin que ele e o seu amigo estavam prestes a matar alguns minutos atrás, mas agora a situação tinha mudado completamente. Ele começou a sentir que o goblin à sua frente era um demônio, e que ele estava parcialmente certo. Pensando que talvez o goblin o entendesse milagrosamente, o homem começou a implorar para que não o matasse. Era a única coisa que podia fazer por enquanto. Mostrou a Lin Tian uma medalhina com uma mulher e uma criança dentro, e disse que tinha uma esposa e uma filha esperando seu retorno. Isso foi bastante irônico para o nosso herói, considerando que o mesmo homem que não hesitaria em matá-lo poucos minutos antes, agora esperava a misericórdia dele. O guarda da ordem pensou que podia enganá-los com suas promessas e sorrisos falsos, mas Lin Tian podia ver a faca escondida em sua mão. E, infelizmente, o guarda pensou que era apenas um goblin mental. O guarda extraiu a faca e se lançou sobre Lin Tian com uma risada estranha. Mas no momento seguinte, sangue foi espalhado, mas esse sangue não era de Lin Tian. Apenas um deles não tinha cérebro, e agora também era surdo. Ele não teve tempo de usar os medalhões quebrados e eles estavam caídos no chão. Finalmente, tudo acabou. Depois dessa luta, Lin Tian ficou ainda mais certo de que não deveria confiar em ninguém, especialmente em humanos. De repente, um barulho e uma luz brilhante vieram das profundezas da floresta, que era a indicação de que a Santa Donzela e Loader estavam por perto. Lin Tian não estava em condições de enfrentá-los agora. Ele precisava de um tempo para se tornar mais forte. Lin Tian pegou a camisa de um dos guardas e fugiu dali. Ele prometeu a si mesmo que encontraria Loader e Afra novamente, e então eles teriam que pagar por toda a dor que lhe causaram. Afra e Loader chegaram ao local onde jaziam os corpos dos dois guardas. Ao ver os cadáveres, Loader não conseguia entender o que havia acontecido ali. Normalmente, dois guardas poderiam facilmente parar 2 dúzias de goblins, mas este caso era diferente. Se alguma criatura pudesse derrotar esses 2 guerreiros armados, provavelmente era um goblin silenciado. Essas eram as criaturas que criavam mais problemas para a Ordem Sagrada. Agradeceu a gentileza e prometeu retribuí-la da maneira adequada em breve. Mas então, um sorriso irônico e presunçoso surgiu no rosto da donzela afagrada. Lin Tian ouviu o som de lâminas penetrando na pele e na carne. Viu o sangue humano repentinamente se espalhando pelo chão. Loader havia esfaqueado Kélia no estômago. Assim que Lin Tian se virou, viu a garota que passara tantos dias esperando ser resgatada caindo nas mãos de seus companheiros humanos. Loader a esfaqueou novamente no estômago. Talvez ele pensasse que Kélia estivesse carregando o filho do Goblin em seu ventre. Lin Tian ficou sem palavras e atordoado ao ver aquela cena repugnante. Então, ouviu a voz de Ifran, que exigia que Lin Tian recebesse um bom tratamento ao chegarem à cidade. Ele nunca ouvira nada mais demoníaco do que isso em sua vida. Semanas depois, sob o céu azul e límpido de uma cidade pacífica,
o sino da praça tocou chamando a atenção dos moradores. Um palco foi montado na praça da cidade, onde o comandante da Ordem Sagrada, Loader, fazia um discurso apaixonado aos moradores. Ele se dirigiu aos filhos de Deus e disse que o último ataque dos Goblins havia causado grandes danos à Cidade Brilhante. Os Goblins mataram 30 moradores da Cidade Brilhante em um ataque surpresa. Este foi um incidente imperdoável que desafiou a autoridade da Ordem Sagrada. Ao ouvir isso, os moradores da cidade sentiram novamente sua impotência e raiva contra aqueles Goblins. Eles exigiam sangue por sangue e olho por olho. Humanos e Goblins sempre foram inimigos. Loader disse ainda que a Ordem Sagrada havia destruído esses Goblins odiosos em nome do templo e vingado com sucesso aqueles aldeões inocentes. A donzela sagrada se apresentou e pediu ao povo que continuasse rezando pelo templo e se sacrificasse. Ela apelou ao povo para se dedicar completamente ao templo. Sua presença angelical concedeu ao povo da cidade um símbolo de esperança e pureza, pois ela prometeu que o templo sempre protegeria seus seguidores devotos. O povo da cidade abraçou alegremente este ato e começou a louvar os cavaleiros e o templo. Enquanto isso, a atmosfera nos aposentos da Santa Donzela era bastante sombria, o que não condizia com o seu status e sua representação. Olhando para um acólito que continha alguns diagramas estranhos e scripts mágicos, ela deu um suspiro de alívio com o sucesso do sermão de hoje. As pessoas estavam tão tolas como sempre. Segurando um frasco vermelho de líquido, Ephraim, em sua roupa casual, estava feliz que o povo da cidade agora oraria ainda mais devotamente pelo templo e ofereceria mais homenagens à sua causa. Ela não estava falando sozinha, porque alguém estava preso em seus aposentos por uma semana. Sua propaganda, de outra forma bem-sucedida, caiu em pedaços quando ouviu a voz de sua capitã silenciada com uma máscara de metal sobre a boca. Torturada de todas as maneiras, seu olho esquerdo foi arrancado e ela recebeu o tratamento mais desumano em nome da humanidade. Pendurada na parede, ela olhou com raiva através de seus olhos vermelhos para a bruxa que a fizera passar por aquele inferno. Freya a olhava com completa indiferença. O fato dos Goblins ainda estarem vivos não se devia à sua forte vitalidade. Templin não conseguiu redimir os Goblins irritantes do continente. Agora que tinha algum tempo, pensou, por que não ver o efeito do veneno nos Goblins? Ao ouvir tais palavras sujas em sua voz angelical, Lintin sentiu-se enojada por dentro. Ela gritou de raiva e acusou Freya de traí-la. Assim como ela fez todos em Brighttown sofrerem, ela até matou uma sobrevivente inocente como Kelia. Esta é a sua chamada ordem sagrada? Esta é a sua chamada justiça humana? O resultado de falar contra a donzela sagrada foi que um pedaço de madeira foi colocado na boca de Lintin Qiang, fazendo com que Lintin cuspisse sangue. A Freya estranhou que uma criatura inútil como Lintin, um goblin lascivo, ousasse questionar a justiça humana. Aos seus olhos, este pequeno goblin havia enfeitiçado Kelia. Uma garota falando com um mero goblin era sua última lealdade à humanidade e à ordem sagrada. A donzela sagrada já estava convencida de que os Goblins eram apenas pragas neste continente. Eles eram uma raça inútil e só traziam sofrimento. Uma donzela sagrada falando com um Goblin era um grande favor em si mesma. Ela pensou que, em vez de encher Lintin de ódio, deveria usar seu pequeno corpo e repugnante para contribuir com os experimentos dos humanos e da ordem sagrada. A mão de Freya brilhou com um brilho dourado e um círculo mágico apareceu atrás de Lintin. O fogo daquele feitiço lhe causou uma dor insuportável. Aquele fogo mágico queimou seu ódio e o deixou completamente sem esperança. Lintin pensou se aquele era o fim. Ele é tão tolo. Ele foi tão tolo. Depois de reencarnar de um humano, tornou-se um goblin de baixo nível. Mas mesmo depois disso ele manteve sua compaixão humana, acreditando que a ordem sagrada era realmente rica e gentil. Sua fraqueza e ingenuidade foram seus maiores erros que o levaram à tortura da donzela sagrada. Depois de ser trazido de volta para a vila humana de Brighttown, Loader e a Freya o torturaram de todas as maneiras e mexeram com ele. Não importa o quanto ele implorasse, eles nunca acreditaram nele. Eventualmente, Lintin Yaen não conseguiu sobreviver por muito tempo e morreu nas mãos de uma bruxa sádica e seu ninja.
Sua segunda morte foi extremamente dolorosa. Era a pior maneira de morrer. Se ele tivesse outra chance, ele jurou que nunca confiaria em humanos. Se ele tivesse uma segunda chance, ele faria isso da maneira certa. Goblin Lin Tin moeria seus ossos e drenaria seu sangue para dar-lhes o máximo de dor que pudessem. Eles lhe deram o poder de levá-lo à beira da humanidade. Mas, bem, tudo isso só pode acontecer se ele puder viver. Lin Tin ouviu seus olhos vermelhos em confusão. Olhou para a esquerda e para a direita e percebeu que estava vivo. Como ele estava vivo depois de experimentos tão doloridos e distorcidos? E onde ele estava? Para responder à sua pergunta, o sistema apareceu imediatamente e disse que o sistema de simulação de vida Goblin foi ativado. A sua avaliação final foi que ele morreu por causa de sua tolice. Ele esquecera que era um Goblin, e os humanos nunca confiarão ou terão pena de um Goblin. Ele morreu em tormento, e a dor desta semana de tortura ficou impressa na sua alma. Este teria sido o pior fim para qualquer transmigrador. Mas ele estava tendo a chance de começar uma nova vida. Então, este é um sistema que é ativado apenas no momento da morte. Se ele está lendo tudo corretamente, significa que ele pode ser trazido de vida, mas parece que ele nascerá de novo como a criatura mais baixa, um Goblin comum. Confusão nele, ele perguntou ao sistema tudo o que ele poderia fazer. O nome do sistema era Goblin Life Simulation System. Ele dá a ele a habilidade de simular sua vida, para que ele possa prever eventos futuros. Cada decisão que ele tomar terá resultados diferentes. Cada simulação durará 24 horas. Depois disso, ele ganhará pontos que pode trocar por itens. Ver o futuro por meio de simulações não era pouca coisa. Lin Tin pensou que este recurso poderia ser útil para ele. Ele abriu a prompt e rapidamente iniciou sua primeira simulação de vida. No cenário atual, sua missão era escapar da caverna dos Goblins, porque o cavaleiro sagrado Loader havia encontrado a localização do Den dos Goblins. Agora, Lin Tin tinha que fazer estas escolhas. A primeira opção era derrotar seus companheiros Goblins e, juntos, enfrentar Loader e a Freya e seus homens. Deixar tais criaturas escaparem poderia criar mais problemas no futuro. Loader e Afra sabiam disso. Loader chutou o corpo do guarda porque o considerou um pedaço de lixo inútil que não conseguia nem lidar com um Goblin silenciado. E Afra ficou muito animada e agitada depois de ouvir esse Goblin mudo. Suas tendências doentias começaram a aparecer e ela começou a se lembrar daqueles dias em que se divertia muito com o Goblin inteligente e mudo. Ela estava ansiosa para conseguir algum brinquedo interessante para brincar novamente. Ao anoitecer, Lin Tenyan havia alcançado uma distância tanto que estava fora do alcance de Loader e Afra. Depois de uma longa e cansativa jornada, ele decidiu fazer uma pausa para recuperar suas forças. Seu objetivo principal era se vingar. Ele queria retribuir o mesmo à Ordem por tudo o que eles tinham feito a ele. Os Goblins podiam melhorar suas características acasalando e adivinhando. Ao melhorar suas características e produzir descendentes, eles poderiam criar uma geração forte e expandir seu poder. Ao colocar esse plano em ação e se tornar forte, Lin Tenyan pensou que seria capaz de tornar todas as pessoas neste mundo mais fortes. Ele os fará viver com medo da morte e fará com que todas as mulheres se prosternem a seus pés. De repente, seus pensamentos foram interrompidos por um farfalhar vindo dos arbustos atrás dele. Lin Tenyan imediatamente ficou alerta, pois a Ordem Sagrada poderia ainda estar seguindo-o em busca dele. Assim que viu uma silhueta escondida nas roupas, ele atacou sem pensar. Atacar o inimigo primeiro e surpreendê-lo é sempre uma boa ideia. Sua tática funcionou. O estranho ficou realmente chocado com sua aparição repentina. Ele ficou tão assustado que começou a tropeçar e cair no chão. No entanto, Lin Tenyan estava errado em uma coisa. O estranho à sua frente era um Goblin e seu comportamento sugeria que ele não tinha más intenções. Nosso herói ficou um pouco surpreso com essa reviravolta, mas ele imediatamente controlou seus pensamentos e ficou cauteloso. Devido à experiência de traição, ele não confiaria em ninguém tão facilmente. Mas no momento seguinte, ao ver a imagem à sua frente, toda a sua cautela se transformou em medo atonal. Uma bela Goblin estava deitada no chão à sua frente e olhando para ele com olhos assustados. Lin Tenyan ficou um pouco surpreso, pois ouvira dizer que Goblins são apenas machos, mas a criatura inocente parada à sua frente era claramente uma garota. Depois de se recompor, a Goblin começou a implorar a Lin Tenyan com medo de que ele a machucasse. Ela tinha vindo ali apenas para buscar água.
Ao ver que a Goblin falava clara e em frases completas, nosso herói ficou ainda mais surpreso. Mas, quando ele verificou a janela de status dela, entendeu tudo. De acordo com o sistema, a garota era uma Goblin de nível 3. Estava escrito em sua profissão que ela era uma mensageira de Deus, o que explica a sua natureza incomum. Suas habilidades Tendê haviam crescido bélicos e envelhecidos, mas o que mais chamou a atenção de Lin Qingyan foi que se um Goblin macho se unir com uma Goblin fêmea, esse Goblin macho pode se tornar um deus Goblin lendário. Essa informação fez nosso herói pensar que se tornar um deus Goblin significa ser muito poderoso, e era isso que ele queria. Ele não queria perder uma oportunidade tão boa. Ao ver o olhar de Lin Qingyan, a garota Goblin assustada interpretou isso como uma ameaça e novamente começou a implorar para deixá-la ir. Ela disse que se não trouxesse água para a aldeia, o líder da tribo a mataria. Percebendo seu erro, Lin Qingyan se desculpou e tentou acalmá-la. Ele acariciou gentilmente seu ombro e disse que não a machucaria. Ele não podia deixá-la chorar, porque isso atrairia atenção desnecessária. Felizmente, a garota realmente se acalmou e agora ela não estava tão assustada quanto antes. Ela lentamente veio até Lin Qingyan e perguntou animadamente se ele podia falar, com o que ele respondeu suavemente. Por natureza, os Goblins não conseguem falar direito, então a garota tinha muita dificuldade em se comunicar com seus companheiros de tribo. A gentileza e o cuidado de Lin Qingyan surpreenderam muito a garota, porque os outros Goblins da tribo só batiam e a repreendiam. Ela gostou tanto de estar perto de Lin Qingyan que ele se ofereceu para levá-la de volta para sua tribo. Ouvindo falar sobre a tribo, Lin Qingyan começou a perguntar-lhe sobre ela, porque ela ainda não tinha um plano concreto para escapar da perseguição da Ordem. A melhor solução era se esconder em uma vila Goblin, onde ela pudesse se misturar com os outros Goblins. O demônio repentinamente mudado do nosso herói confundiu a garota um pouco, mas, olhando em seus olhos brilhantes, ela ainda concordou em levá-lo para a vila. Um sorriso maligno surgiu no rosto do nosso herói. Ele estava pensando há muito tempo onde encontraria seus subordinados. Felizmente, a oportunidade se apresentou. Assim que chegou à aldeia, Goblins armados saíram de suas tendas e imediatamente cercaram o hóspede indesejado. Assim como os outros Goblins, eles também ficaram surpresos ao ver Lin Qingyan vestido como um humano. Isso era algo novo para eles, já que eles nunca tinham visto um Goblin tão estranho antes. Ao mesmo tempo, nosso herói estava avaliando os seus números e ficou satisfeito ao ver que tinha encontrado uma aldeia tão grande. Agora ele poderia começar a ganhar a confiança deles. Ele pediu permissão para se juntar à aldeia e conhecer o chefe. Os Goblins não gostaram nada do pedido. Um estranho veio até a casa deles e exigiu algo deles. Em vez disso, eles decidiram pegar esse cara inocente, espancá-lo e levá-lo para o chefe. De repente, a Goblin pediu que parassem e que não atacassem o gosteiro importante até encontrar o chefe. Essa atitude adiou a luta por um tempo, mas todos os planos foram frustrados pelo próprio chefe, que ouviu a barulheira e saiu para ver o que estava acontecendo. Todos os outros Goblins ficaram em silêncio assim que o chefe chegou e o nosso herói ficou tenso. O chefe claramente não estava com vontade de ser acordado. A atenção de Lin Qingyan era justificada. O chefe era de nível 25 e tinha boas armas. Tudo isso combinado com uma base impressionante de habilidades. Lin Qingyan ficou surpreso com o poder do chefe desta vila. O triste é que ele teria que derrotar o chefe para que ele pudesse tomar o seu lugar e acelerar seu progresso, assumindo o controle da gangue de Goblins. Mas isso é tudo por hoje. Se você gostou dessa recapitulação de Manhwa, curta esse vídeo. E se quiser assistir ao segundo episódio, comente. E sim, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça que você receberá a notificação do próximo vídeo primeiro, ok? Agora nos encontraremos com uma nova recapitulação. Até lá, tchau, tchau!